Fala, meus queridos amigos programadores, aqui quem fala é o Wilson Senna e vamos de mais vídeo, né? Antes de começar o assunto principal do vídeo, quero mostrar para vocês esse aplicativo Android que mostra o guia definitivo do i2, certo? Você pode ter ele no seu smartphone. Achei bem bacana, bem simples de você fazer uma consulta de funções, até mesmo de um overview do próprio i2, certo? Bom, vamos iniciar aqui nosso vídeo. Hoje nós falaremos da aplicação, daquela entidade, daquela camada de aplicação, certo? Antes de mais nada, tá, gente? Vou dar uma pequena definição do que é uma aplicação, do que é o termo aplicação, e daí a gente vai esmiuçando cada tópico abordado nesta aula, certo? Bom, pessoal, a gente pode fazer uma definição da aplicação como objetos que ditam a estrutura e o ciclo de vida da aplicação, certo? Da aplicação de forma geral, beleza? Cada aplicação, gente, cada aplicação nesse caso aqui, nessa instância que você cria, ela contém um único objeto que é criado aqui no script de entrada, certo? Ou seja, assim que eu tenho que instancio essa application, eu recebo de forma estática. Eu tenho uma instância dessa classe de forma estática nessa classe aqui, ó, certo? Opa, aqui na classe i. Então, dessa forma, eu tenho acesso à instância da minha aplicação, certo? Bem simples, né? Bem simples. Então, se eu quero acessar qualquer atributo, se eu quero acessar qualquer coisa que venha da aplicação, apenas eu faço a chamada estática dessa propriedade da classe i. Beleza? Então, bem tranquilo, né? Esse início de aula bem tranquilo, certo? Entendido isso, pessoal, existem dois tipos de aplicações no eFramework, né? Tem a aplicação web, né? Que é exatamente essa que estamos criando aqui. E temos as aplicações de console, certo? Que trata de requisições de linha de comando de consoles, tá? Nesse primeiro momento, iremos falar somente de aplicações web. Aplicação de console é assunto para aulas futuras, certo? Vou abrir aqui o meu arquivo web.php, que é o meu arquivo de configuração, como está dizendo aqui. E como mostrado no vídeo anterior, aqui a gente tem as diretrizes, os parâmetros, né, para que o i possa utilizar como base para iniciar a nossa aplicação, certo? Mas antes de a gente se aprofundar nesses itens aqui, vamos abrir a documentação da classe application, que já está aqui aberta, e dar só uma passada de vista aqui para vocês verem o quanto de propriedade essa classe tem. Ó. Vocês podem ver que há inúmeras propriedades nessa classe, né? Vocês podem ver que são muitos itens, que tem vários métodos também disponíveis para a gente utilizar. Então, assim, é uma vasta documentação a respeito da aplicação, certo? Eu deixarei o link dessa documentação dessa classe na descrição do vídeo para vocês dar uma olhada assim que vocês verem essa aula. Vou voltar aqui para o nosso web.php e pessoal, já fiquem acostumados em utilizar esse arquivo de configuração, certo? Eles são muito utilizados no i para a criação de novos objetos ou para inicializar objetos já existentes, tá? Então aqui nesse arquivo que a gente vai inicializar propriedades da classe application, certo? Lógico, pessoal, que nesse vídeo eu não vou mostrar todas aquelas propriedades, né? Senão o vídeo ficaria imenso, esse vídeo, certo? Então, vou mostrar aqui algumas propriedades que eu, particularmente, tá, considero importante da gente trabalhar, importante da gente detalhar, certo? Nós temos aqui o ID, né? O primeiro item que já vem quando a gente instala, que ele apenas especifica um ID único que diferencia uma aplicação da outra, certo? Apesar dele não ser obrigatório, tá? Recomenda-se que você utilize, tá? Para que fique o negócio organizado, beleza? Não tem muito o que falar dele, é simplesmente um ID para a sua aplicação, tá? Temos também o parâmetro, a propriedade name, né? Como o próprio nome já diz, ele especifica o nome da sua aplicação, mas para fins de exibição para o usuário final, certo? Se você não colocar nada, tá? Eu vou fazer aqui um teste junto com vocês, ó. Eu estou aqui no meu site controller e vou colocar aqui no site controller, na minha action index, vou colocar aqui echo, vou fazer a chamada da classe i, app name e vou dar um die aqui. Quando eu for executar aqui,
vocês vão ver que por padrão ele coloca My Application, caso você não especifique um nome para a sua aplicação. Se você colocar aqui a propriedade Name, você colocar aqui minha aplicação, certo? Aqui ele vai colocar exatamente o nome da sua aplicação, caso você queira utilizar o nome da sua aplicação em vários locais do seu sistema, do seu projeto, certo? Bom, temos outra propriedade chamada Version, certo? Como o próprio nome já diz, é a versão da sua aplicação. Caso você também não coloque, e você por acaso precisa colocar o número de versão da sua aplicação, você simplesmente terá o nome 1.0 como padrão, certo? Caso às vezes o seu gerente de projeto, às vezes até os requisitos, as regras de negócio exigem que você tenha a versão, basta você colocar aqui, ó, 2.5, um exemplo. Quando você for na sua aplicação, já fica de forma generalizada, de forma genérica, né? De forma global, beleza? Bom, temos os aliases que são muito utilizados, né? São usados para representar caminhos de URL, ou URL de forma que você não precise acoplar o código usando esses caminhos absolutos, certo? Eles devem começar com arroba, certo? Os aliases devem começar com arroba. Vou mostrar aqui para vocês como funciona, beleza? Antes eu vou comentar aqui, deixar comentado, certo? E antes de mostrar como criar um alias, nós temos vários aliases já prontos, no caso nativos do eFramework, tá? Eu vou mostrar alguns para vocês aqui, ó. Para a gente chamar um alias, a gente chama o método estático getAlias, certo? E aqui você coloca o nome. Tem vários alias já prontos, como eu falei, certo? Tem, por exemplo, o alias i, né, que representa o local que o eFramework foi instalado, ó. Ele representa o caminho de onde o eFramework está instalado, beleza? Tem também o alias, né, como você achar melhor, chamado web, que é exatamente a URL base para a aplicação que está sendo executada nesse exato momento. Vocês podem ver que está sendo executado nesse endereço aqui, ó, certo? Então é bem simples, né? Eu vou deixar aí na documentação a lista predefinida de aliases, que são esses aqui, ó, certo? Vou deixar na documentação, vocês dêem uma olhada e ver que isso aqui é bastante útil também, ok? Tá, mas aí você quer criar o seu próprio alias, é bem simples, ó. Você vem aqui no seu web.config, cria essa chave alias, e aqui você bota um par chave valor, e aqui você coloca meu alias 1, e aqui você coloca path to meu alias 1, um exemplo, tá? E para pegar esse camarada, simples, basta colocar o mesmo nome que você colocou aqui, tá? E você pode colocar quantos alias você precisar, quantos alias o seu sistema necessitar, certo? Bem simples, alias bastante utilizado isso aqui também. Eu utilizo bastante esses alias para caminhos de upload, por exemplo, pastas de URLs de alguma API específica, eu coloco tudo dentro desse alias, certo? Bom, dando continuidade aqui, nós temos também a propriedade language, certo? E como no próprio nome já diz, é o idioma no qual a aplicação deve exibir o conteúdo para os usuários finais, certo? Por padrão, ele é certo? De inglês, beleza? Então, bem simples, language, certo? E tem também o source language, que na verdade o source language ele especifica o idioma no qual o código da aplicação foi escrito, certo? O valor padrão dele é em -us, né, de inglês dos Estados Unidos, né? Caso você não esteja codando em inglês, é importante você colocar, a nível de indexação, você colocar qual a linguagem você está, no caso, codificando. No caso, se for PTBR, você simplesmente coloca aqui, beleza? Bem simples. Uma outra propriedade que, creio eu, quem nunca teve problema com time zone de uma aplicação, que atire a primeira pedra, né? Nós temos o grande vilão de alguns programadores, que é o time zone, né?
que eu posso, que na verdade disponibiliza como maneira alternativa de definir o time zone do PHP em tempo de execução, certo? Em outras palavras, você está chamando a função, aquela função date default time zone set, né? Aquela função que eu acho que todo mundo já conhece, né? Essa aqui. A mesma coisa você está chamando essa função, certo? Então aqui o i já facilita isso para você. Basta colocar aqui América, no meu caso, barra Fortaleza. E ele já coloca o time zone aqui de Fortaleza, certo? Bem simples e isso ajuda pra caramba, né? O próximo é o char7, certo? Lógico, também bem autoexplicativo, né? Ele especifica o char7 da sua aplicação. O valor padrão dele é o TF8, caso você não especifique, que na verdade deve ser mantido como está para 99,999% das aplicações, a menos que você esteja trabalhando com algum sistema legado que usam outros dados que não sejam Unicode, mas a priori nossas aplicações devem ser char7, Unicode, certo? Uma propriedade que é uma nova feature do i2 é esse catch all, certo? Essa propriedade é usada geralmente quando a aplicação está em modo de manutenção. Vejam só que bacana é essa propriedade, certo? Essa propriedade, gente, ela trata todas as aquisições através de uma única action, certo? Só que esse catch all, ele serve apenas para aplicações web, certo? Basta você dizer uma action que você queira que esse cara manipule todas as requisições. Vamos lá, vou fazer aqui um exemplo bem simples. Vou colocar aqui que todas as aquisições vá para pessoas barra index. A gente tem aqui um controlador pessoas que a gente criou nas aulas passadas, certo? Ainda posso fazer mais. Posso dizer que o parâmetro 1 vai ser igual a Kilderson. E vou dizer aqui que o parâmetro 2, caso eu queira fazer algum tipo de tratamento, certo? Dentro da minha action, posso botar aqui um parâmetro 2 Xena, um exemplo, certo? Então, todas as requisições, eu vou até apagar isso aqui. Todas as aquisições nesse momento aqui vai cair em pessoas index. Vamos supor que vocês colocassem aqui uma página de manutenção. Aquela página, estamos temporariamente fora de ar, estamos temporariamente em manutenção, volte mais tarde. Basta configurar esse cara, sem ter que fazer configurações mirabolantes dentro dos seus controles, certo? Vamos testar aqui, ó. Vou recarregar a página e ele caiu. Opa, gente, só esqueci, só botei source language, né? Aqui é source, certo? Vou atualizar a página. Ó, ele caiu aqui dentro de pessoas, ó. Se eu for aqui para home, ele não vai deixar, ó. Eu ainda estou dentro de pessoas. Se for em about também, se eu for em contato, se eu for em qualquer outra página, ele vai me jogar para pessoas barra index, certo? Kilderson, e como é que eu pego esse parâmetro 1 e esse parâmetro 2? É muito simples, tá? Se eu for aqui no meu controlador pessoas, eu tenho aqui o index, certo? Basta fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um exemplo aqui de fazer app catch all e através das chaves eu pego o parâmetro 1. Vou dar um die aqui apenas para exemplificar. Beleza? Bem simples. Pessoal, esses parâmetros não são obrigatórios e não são impeditivos do uso desse camarada aqui, certo? Você não é obrigatório colocar esses parâmetros aqui. Beleza? Vou comentar esse cara aqui para que a gente possa dar continuidade ao último item aqui da lista que eu coloquei das propriedades da aplicação, que é os parâmetros. Esse camarada eu uso e abuso dele, certo? E ele já vem por padrão aqui embaixo, ó. Na instalação ele já coloca o índice params, certo? Indicando para um arquivo externo, ó. Aqui em cima você tem tá vendo aqui importação dentro da variável params, certo? Se a gente for aqui em config params, você já tem aqui apenas um parâmetro, que é a admin e-mail, certo? Pessoal, essa propriedade ela especifica um array de parâmetros para que sejam acessados de forma global em qualquer parte da sua aplicação, certo? Ao invés de ficar usando números, strings, trechos de código fixo espalhado por todo o seu código, é até uma boa prática defini-los aqui como parâmetro, certo? Em um único lugar,
ao invés de ficar usando em vários lugares diferentes, certo? Eu, por exemplo, utilizo o parâmetros caso você tenha um site ou uma aplicação que utilize o seu endereço, por exemplo, o endereço da sua empresa ou o endereço da empresa do cliente. Às vezes você tem 5 relatórios e no rodapé você tem o mesmo endereço nos 5 relatórios. Então você pode colocar aqui, ó, endereço, rua X, número, certo? Você pode botar um endereço completo aqui e lá no seu relatório, né? Deixa eu colocar aqui no controlador mesmo. E lá no relatório basta você chamar dessa forma, ó. App params e o nome da propriedade que você colocou, no caso foi endereço. Bem simples, certo, pessoal? Eu uso bastante isso aqui. Um exemplo também que pode ser bem aplicado é dados do PagSeguro. Eu fiz uma implantação do sistema com o PagSeguro e todos os dados, como o token, o e-mail, toda a parte de configuração, eu coloquei dentro do parâmetros e tudo eu configuro pelo próprio parâmetro, né? Então é bem utilizado. Eu, pelo menos, utilizo bastante esse parâmetros, ok? Então, pessoal, creio que tenha sido bem claro em relação à parte de aplicação, certo? Caso vocês estejam mais curiosos de saber o que tem de mais bacana na aplicação, você pode acessar a documentação, que eu vou deixar o link aí na descrição. E pessoal, o céu é o limite. O céu é o limite, beleza? Então, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo, comenta sobre ele se o vídeo realmente lhe ajudou. Se você realmente gostou, aqui no lado segue meus contatos e minhas redes sociais. Vou deixar aqui, se você quiser falar comigo diretamente, fica à vontade. E aqui na descrição do vídeo, eu tô deixando o link do pessoal que tá contribuindo pra caramba com esse vídeo, tá? O pessoal dos grupos e das comunidades, ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.